Muito bem, vamos então começar a falar sobre dominância incompleta. Mas antes disso, eu acho que é importante a gente relembrar e ver as diferenças entre a dominância completa. Quando o Mendel ele trabalhou com as ervilhas, ele trabalhou com características que tinham dominância completa. Ou seja, bastava eu ter um alelo em dominância que ele já interferia na expressão do alelo recessivo. Nós já vimos que os alelos são formas alternativas do mesmo gene. Então, a gente tem o gene da coloração das sementes de ervilha. E a gente pode ter alelos dominantes ou alelos recessivos. O que é interessante nós lembrarmos é que quando a gente trabalha com gene, o gene ele vai codificar uma determinada proteína. Então, o gene expresso ele vai interferir em alguma rota metabólica. Nesse caso, então, o gene V ele está interferindo na rota metabólica de síntese de pigmentos que vão estar na semente. O que é importante nós lembrarmos aqui, quando a gente trabalha com dominância completa, é que o fato de eu ter o alelo em homozigose ou em heterozigose não interfere na expressão desse gene, ou seja, a produção da pigmentação amarela ela vai ser a mesma, mesmo eu tendo os dois alelos em dominância, eu tendo somente um. Por isso que, quando a gente tem a geração F2, nós vamos ter sempre a proporção de 3 para 1. O que quer dizer que, mesmo eu tendo o alelo, os dois dominantes, ou eu tendo ele de forma em heterozigosidade, né? Neste caso aqui, a presença de somente um dos alelos, ele já é tão dominante que ele já vai atuar nessa rota de pigmentação, produzindo esse substrato, que vai acarretar neste fenótipo amarelo. Nós somente teremos a rota metabólica de pigmento verde ativa quando nós não tivermos esse alelo dominante presente. Então, quando nós temos, no caso, uma homozigose, mas no caso os alelos recessivos, teremos o Vzinho, neste caso essa dominância não vai existir, e aí a gente consegue sintetizar a coloração verde. Então, lembre-se que, quando a gente trabalha com dominância completa, a geração F1, nós vamos ter o fenótipo idêntico a um dos pais, por causa da dominância completa. Pelo fato de eu ter somente um alelo em dominância, ele já domina tudo, ele já faz com que essa rota aqui do alelo recessivo não ocorra. Ele não vai ser expressa, não vai interferir. Então, a geração F1, a gente tem sempre um fenótipo que vai ser idêntico a um dos parentais. Então, a proporção fenotípica é sempre 3 para 1. Quando nós trabalhamos com dominância incompleta, até a nomenclatura muda, porque a gente não tem um alelo dominando o outro. Os dois vão trabalhar, mas o que vai acontecer? Normalmente, um dos alelos, ele acaba não tendo ação. Então, vamos entender devagarzinho aqui. O que é interessante nós lembrarmos na dominância incompleta é que a geração F1, diferentemente da dominância completa, ela tem uma característica intermediária. Então, aqui é uma nova característica que surge. Então, a dominância incompleta, nós sempre vamos ter 3 fenótipos ao final. Antigamente, antes de Mendel, os pesquisadores achavam que toda a geração F1 era uma mistura de pais. Lembra? Herança por mistura. Porque muitos dos nossos alelos trabalham com a dominância incompleta. Mas Mendel, por sorte, ele acabou trabalhando com características de ervilha que tinham dominância completa. Então, acabou quebrando esse paradigma, dizendo que não. Isso vai depender. Se o alelo ele for completamente dominante, nós vamos ter somente 2 fenótipos acontecendo. Aqui, a dominância incompleta, ela traz um novo fenótipo na geração F1. Então, o que vai acontecer aqui? O que acontece é o seguinte. Quando nós temos os 2 alelos em dominância, é como se nós tivéssemos a produção de uma dose dupla de pigmento. Como se cada alelinho ele estivesse interferindo na rota metabólica. Então, se eu tenho 2 alelos que vão codificar a cor vermelha, é como se eu produzisse 2 vezes mais pigmento vermelho. Então, neste caso, a gente tem uma flor vermelha. No caso do meu alelo CBzão, eu não tenho pigmentação sendo produzida. Olha que interessante, é como se esse alelo ele não
ativasse a rota metabólica de pigmentos. Então, se eu tenho CBzão, eu não tenho pigmento produzido. O que vai acontecer na geração F1 aqui? Eu vou ter somente um alelo CBzão. E este não produz pigmento. Então, é como se eu estivesse produzindo somente uma dose de pigmento, metade. Por isso que a coloração fica fraquinha, fica roxinha. Porque eu tenho a rota metabólica que está sendo, digamos assim, os substratos que estão sendo expressos e codificados pelos genes, graças ao dogma central da biologia, ele é uma quantidade menor. Então, a rota metabólica de produção do pigmento vai ser metade. Por isso que acontece uma nova característica aqui, um novo fenótipo. Quando a gente tem a geração F2, em que a gente tem o cruzamento daqui, ó, o que a gente vai ter? Nosso quadrinho de Pinat. Então, aqui a gente vai ter quais gametas sendo produzidos? CBzão, de um parental, do outro parental, da mesma forma. CBzão. Quando a gente tem os resultados, o que a gente vai ter? Agora as proporções vão mudar. Nós vamos ter um que vai ter CBzão, olha só, 1 em 4, não é verdade? Então, ele vai ter a dose dupla de pigmentos produzidos e vai ser vermelho. Vamos ter 2 em 4, que vai ter a característica intermediária, porque ele é um heterozigoto, 2 alelos distintos, e somente uma dose de pigmento produzida. Então, 2 indivíduos roxinhos. E aqui, vamos ter 1 em 4, que vai ter CBzão, e não vai produzir pigmento. Por isso é branco. Neste caso, a minha proporção genotípica é igual à minha proporção fenotípica, não é verdade? Porque a minha genotípica é um homozigoto, 2 heterozigotos, um homozigoto. E a fenotípica também, uma plantinha vermelha para 2 plantinhas roxas para uma planta branca. Então, diferente do que a gente observou quando a herança é completa, que a gente tem 3 para 1, só temos 2 fenótipos observados, aqui a gente tem um novo fenótipo, que é uma mistura, é intermediário aqui. Vamos ver um exemplo? Na raça Shorthorn de gado, a gente tem a mesma dominância incompleta. Nós vamos ter, por exemplo, os animais que têm total pigmentação, porque eles têm os 2 alelos R1, e vamos ter um animal que não tem pigmento, a coloração branca, porque é R2. Então, esse tipo de alelinho é como se ele não sintetizasse pigmentação de pelagem. Quando a gente tem a geração F1, que é o cruzamento desses 2 parentais, nós vamos observar o quê? Metade da coloração, porque a gente tem somente um alelo R1. Ele tem uma dominância incompleta, certo? E o R2 não produz pigmento, então como se fosse um novo fenótipo, uma mistura. Metadezinha aqui vai produzir o pigmento, a outra vai ficar branca. Quando nós realizamos o cruzamento para obter a geração F2, o que é que nós vamos observar? O meu R1 vai cruzar com o meu R2, vai ter um heterozigoto aqui, não deixa de ser, porque são alelos distintos. E como a dominância é incompleta, temos um novo fenótipo, que é a mistura dos pais. Quando realizamos a geração F2, que é o cruzamento do R1, com o R1, nós vamos ter então o gameta R1, por exemplo, do macho, e os óvulos R1, da fêmea. E aí, como é que vão ser minhas combinações? Nós vamos ter um indivíduo em 4, que é vermelho, porque ele tem os 2 alelos, então dose dupla de pigmento. Vamos ter 2 indivíduos que vão ser R1, é chamado ruão. Então, ele vai ter a mistura. E vamos ter um indivíduo em 4, que vai ser branquinho. Então, sempre 1 para 2 para 1. Então, a gente vai ter 25% de animais que vão ser vermelhos, para 50% que são intermediários e 25% que vão ser brancos. Vamos fazer, então, um exercício agora para a gente poder fixar. Nos seres humanos, a textura do cabelo é regida por dominância incompleta. Olha que interessante. Os genes para cabelos cacheados, Hzão, é incompletamente dominante ao gene do cabelo liso, que é o Hzinho.
Indivíduos que são heterozigotos, ou seja, Hzão, Hzinho, possuem cabelo ondulado. Então, nós temos 3 fenótipos. Nós podemos ter o cabelo cacheado, que é quando nós temos Hzão. Podemos ter o fenótipo liso, que é quando nós temos Hzinho, ou o fenótipo ondulado, quando nós temos o Hzão, Hzinho. Então, a gente vai ter 3 fenótipos aqui. Como surge um novo fenótipo, nós podemos dizer que é uma dominância incompleta. A pergunta vem, os 2 pais de um filho são heterozigotos. Qual a probabilidade da criança ter cabelo ondulado? Então, ele me falou que os 2 pais são heterozigotos. Se eles são heterozigotos, os 2 pais são ondulados. Quando a gente faz o cruzamento, o pai vai produzir espermatozoides, tanto Hzão como Hzinho. A mãe vai produzir óvulos Hzão, Hzinho. Quando nós realizarmos os cruzamentos, nós vamos ter, então, 1/4 de probabilidade do filho ter cabelo cacheado, 25%. Ó, 1 em 4 possibilidades. Vamos ter a possibilidade de 2 em 4 dele ter cabelo ondulado. Por quê? Porque é heterozigoto. E vamos ter 1 em 4 dele ter cabelo liso. Desculpa, gente, aqui é Hzinho, tá? Não é Hzão. Vamos organizar aqui. Hzinho. Então, aqui, ó, o Hzinho, 1 em 4 dele ter a probabilidade de ter cabelo liso. Então, qual a probabilidade dele ter o cabelo ondulado, ou seja, dele ser um heterozigoto? Tá aqui a resposta, ó. Ele vai ter 50% de chance ou 2/4, que se nós fizermos a divisão, né, vai ser meio. Então, a resposta é essa daqui, ó. 2/4 ou meio, não é verdade? 50%, de a gente ter a probabilidade, então, de 50% do filho vir com cabelo ondulado, ou seja, dele ser heterozigoto. Então, neste caso, nós vamos ter 3 fenótipos diferentes. Agora, eu pergunto, se fosse uma dominância completa, e a gente colocasse, por exemplo, que a gente tivesse o Hzão cacheado e o Hzinho liso. Nesse caso, nem existiria o fenótipo ondulado. Nós teríamos somente cacheado ou liso. E aí seria 3/1, tá? 3 cacheados para 1 liso. Vocês entendem a diferença, então, que nós temos? Então, a dominância incompleta, ela traz um novo fenótipo, sempre correlacionado a ser heterozigoto, a ter um alelo só em dominância, porque a dominância ela é incompleta.